Oi, crianças! Espero que vocês estejam bem. Estou muito feliz que você voltou para mais um dia na nossa Semana Santa. Qual foi o último presente que vocês ganharam? Vocês lembram? Eu tenho aqui nessa caixa, como a gente tem todos os dias, o último presente que Deus deu aos seus discípulos. Pega aí a sua caixa de presente e vamos abrir juntos. Preparados? 1, 2, 3. Uma toalha. Eu tenho aqui duas imagens. Uma de um pão e uma do vinho. O que será que a gente vai estudar hoje? Qual foi o último presente que Deus deu aos seus discípulos? Jesus e seus discípulos estavam em Jerusalém. Era a época de Páscoa, da festa de Páscoa novamente. A mesma que Jesus tinha ido quando ele tinha 12 anos. Todos os anos, nessa época, todos os judeus se lembravam de como Deus os havia libertado da escravidão lá no Egito. Para isso, toda a família se reunia, preparava uma refeição bem especial, que a princípio comiam em pé, prontos para sair de viagem, como havia sido a primeira Páscoa. Na época de Jesus, eles já comiam reclinados diante de uma pequena mesa, uma mesa mais baixinha, como era costume naquela época. Jesus e seus amigos que o seguiam, os discípulos, os 12 discípulos, eram como uma família. Por isso, eles celebraram essa data juntos. Quando chegou o momento, eles se reuniram naquela sala que ficava no último andar de uma casa. Estava tudo pronto, a comida, a bebida, tinha água para lavar os pés, por isso tínhamos uma toalha dentro da caixa. Mas faltava um detalhe. Quem vai lavar os nossos pés? Os discípulos se perguntavam enquanto olhavam uns para os outros. Não há nenhum servo para fazer isso. Como é o costume, então quem vai lavar os nossos pés? Por causa da poeira, eles tinham que lavar os pés antes de antes de comer a comida da Páscoa. Os discípulos tinham discutido e brigado durante todo o caminho sobre quem iria ser mais importante quando Jesus se tornasse rei. Agora, nenhum deles queria ser servo. Eles não eram servos, eles eram importantes. Então Jesus se levantou. Ele era a pessoa mais importante que estava naquela sala, mas não se importava com o fato de fazer o trabalho de um servo. Ele queria ajudá-los e fazer com que se sentissem bem. Ele não veio à terra para ser servido, mas veio para servir e ajudar os outros. Por isso, pegou o recipiente com água e começou a lavar os pés dos seus amigos. Estava tudo pronto. A comida, a bebida, tinha água para lavar os pés, mas faltava um detalhe. Quem vai nos lavar os pés? Os discípulos perguntavam enquanto olhavam uns para os outros. Não há nenhum servo para fazer isso. Como é de costume, por causa da poeira que trazemos da estrada, precisamos lavar os pés. Os discípulos tinham discutido e brigado durante todo o caminho sobre quem seria o mais importante quando Jesus se tornasse rei. Agora, nenhum deles queria ser servo, porque eles eram importantes, eles não eram servos. Então Jesus se levantou. Ele sim era a pessoa mais importante que estava naquela sala, mas não se importou de fazer o trabalho de um simples servo. Ele queria ajudá-los e fazer com que se sentissem bem. Ele não veio à terra ser servido, mas veio para servir e ajudar os outros. Por isso, pegou um recipiente com água e começou a lavar os pés dos seus amigos. Um a um, lavou e secou os pés com uma toalha. Agora todos estavam com vergonha, todos menos Judas. Eles deveriam ter feito, não Jesus. Ele lhes deu o exemplo de que ninguém é mais importante do que o outro e que todos precisam ajudar em casa, ajudar na escola, na igreja, na comunidade. Todos devemos ajudar de alguma forma. Judas era um dos discípulos,
mas não estava satisfeito com a maneira como Jesus fazia as coisas e queria que ele se declarasse rei de uma vez. Ele ofereceu entregar Jesus aos seus inimigos. Claro, ele pensava que Jesus iria mostrar o seu poder e se libertar. E enquanto isso, estava guardando o dinheiro que lhe haviam pago. Ele estava esperando o momento certo para atrair Jesus. Depois de lavar os pés de todos, chegou o momento de comer. No momento de repartir o pão, Jesus fez algo diferente. Pegou o pão, deu graças e partiu. E disse: "Este é o meu corpo, eu o entrego por vocês." Todos se entreolharam e ficaram sem entender o que ele queria dizer com aquilo. Naquele momento, eles não entenderam, mas alguns dias depois, sim, eles entenderam. Jesus estava dizendo que ia entregar sua vida, ia morrer por eles, para que eles e todos os outros, nós também, crescêssemos nele e pudéssemos ser salvos. Além disso, ao dar a todos o mesmo pão, dizia que eram iguais e com a mesma importância para ele. Mais tarde, ele fez algo parecido, mas com o suco de uva. Ele disse: "Este é o meu sangue." Como? Era suco, não sangue. Mas Jesus quis usar o suco para representar que ele iria morrer e dar seu sangue para que eles e todos que crescessem nele pudessem ser perdoados dos seus pecados. E perdoados também de tudo que pensaram ou fizeram. Assim, Jesus começou uma nova celebração. Agora, em vez de celebrar a libertação da escravidão do Egito, todos os que creem nele celebram que Jesus nos libertou do pecado. Essa notícia é maravilhosa! Quanto temos para aprender, não é mesmo? Jesus nos deu o exemplo de ajudar os outros, de que somos uma família e de que ninguém é mais ou menos importante para ele. Ele ama a todos igualmente. Embora façamos coisas erradas, a gente pede perdão e faz de novo, mas ele sempre nos perdoa e promete nos levar para viver com ele para sempre. Qual que é o presente de hoje, você sabe? Você sabe o que era a Páscoa? A Páscoa era uma cerimônia que lembrava os israelitas do dia que eles saíram do Egito. A primeira Páscoa foi na noite da última praga lá no Egito, quando os filhos mais velhos dos egípcios morreram. Os israelitas foram instruídos a pintar a borda das suas casas com um sangue, para que os seus filhos não morressem. Naquela noite, eles deveriam se reunir em família e comer, sabe o quê? Um cordeiro. Ele representava Jesus. Eles deveriam fazer isso em pé, vestidos como se eles estivessem prontos para viajar. Eles comiam o cordeiro com ervas amargas, para eles se lembrarem da escravidão, e pão sem levedura, para representar que eles não tinham tempo para a massa do pão crescer. Naquela noite, os israelitas saíram do Egito. Na época de Jesus, eles já não comiam em pé na Páscoa, porque eles já moravam na sua própria terra e não tinham pressa para sair para nenhum outro lugar. Eles continuavam comendo em família, mas sentados à mesa dessa vez. Isso era festejado em Jerusalém. Por isso, todos os homens israelitas deveriam, naquela data, viajar para as cidades. Jesus foi nessa festa de Páscoa que era celebrada quando ele tinha 12 anos, mais ou menos, com José e Maria. Mais tarde, quando adulto, ele ia com seus discípulos, que agora eram como sua família. Foi nessa última Páscoa que Jesus começou a celebração com seus discípulos, que chamamos agora a Ceia do Senhor. Não era mais preciso matar um cordeirinho para representar a morte de Cristo. Foi na última Páscoa que Jesus começou a celebração com seus discípulos, que hoje chamamos a Ceia do Senhor. Não era mais preciso matar um cordeirinho para representar a morte de Cristo,
pois ele ia morrer logo por todos nós. A ceia do Senhor, que substituiu a Páscoa para os cristãos, continua sendo celebrada até hoje. E Jesus disse que comeria com eles novamente quando ele viesse aqui na terra a segunda vez. Você acha que um bom presente que Jesus nos deu ao longo da sua vida foi o ensinamento de servir e ajudar os outros? Eu acho que sim. E quanto a um outro presente que ele nos deixou? Uma celebração especial que nos lembra o que ele fez por nós e que virá outra vez. Eu acho essa melhor ainda. Quem deseja celebrar com Jesus essa ceia especial quando ele voltar para a segunda vez? Eu quero. Vamos ler a nossa mensagem bíblica de hoje? Ela se encontra em Mateus 10, 26. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo.